Alguma coisa, não tem problema. Oi, gente! Começando a nossa live aqui especial. Vai ligar essa luz, amor? Essa aqui? Não. Nossa live, acho que sim. Tá? Não? Nossa live especial aqui no TikTok, tudo bem? Deixa eu ver quantas pessoas estão entrando aqui. Nós vamos falar hoje sobre abdominoplastia. É uma cirurgia muito procurada. Hoje eu fiz uma cirurgia de abdominoplastia. É uma cirurgia que as pessoas gostam muito, procuram muito. Tá? Balançando um pouquinho. Quem entrou, deixa eu ver quem entrou. Vicky tá aqui. Vamos ver. Eu queria saber. Tem pergunta já aí, amor, de abdominoplastia? Tá, tô esperando um pouquinho que estão notificando as pessoas que a gente começou a live. Já tem meninas entrando, bastante gente entrando. Tá, a gente tá arrumando aqui as luzes. Ai. Bastante pessoas entrando. Nós vamos falar sobre abdominoplastia. Eu queria saber se tem alguma pergunta aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode. Já começar a fazer tudo sobre abdominoplastia, tá? Quem não me conhece, sou Eloá Ávila, cirurgiã plástica, e essa live é especial para falar sobre abdominoplastia para vocês que me pediram e pediram que eu fizesse aqui no TikTok. É minha segunda live aqui, é experiência nova, mas olha, já tá tem aí, doutora, tudo bem? Obrigada pelo retorno aqui, gente. Tem várias meninas entrando. Tá tudo bem, mano? A gente tá tendo um joguinho de luzes aqui, mas tá arrumando. Boa noite, Beta, tudo bom? Tá, bastante gente entrando, bacana, tô feliz, vamos falar sobre abdômen. Eu queria saber se tem alguma pergunta sobre abdominoplastia. Eu sou a Beta do Xinguara do Pará, Legal. Vamos lá. Deixa eu ver alguma pergunta. Aqui no TikTok é um pouco mais difícil, né? As pessoas estão entrando rápido, eu não tô vendo perguntas ainda. Mas tem alguma pergunta aí sobre abdominoplastia? Deixa eu entrar no seu. A Carol não viu porque eu ia ficar com as perguntas daí. Boa noite, Silvia. Boa noite, meninas. Vocês têm alguma dúvida? Eu trouxe aqui até um quadro, tô com caneta para mostrar. Eu vou fazer o desenho do abdômen, acho que já para começar, né? Para vocês entenderem, deixa eu ver se aqui. Sobre a cirurgia de abdominoplastia, como é que é? Vou começar falando como é que é, tá bom? Vou fazer um desenho aqui. Deixa eu ver se tá bem quadrado. Tá bem quadrado aí. Essa é uma paciente que vai ser submetida, tá um pouquinho acima do peso e vai ser submetida a uma cirurgia de abdominoplastia, né? Ela tem uma quedinha aqui, ela tem uma cicatrizinha aqui. A cicatrizinha tá por baixo da pele que tá caidinha. O umbigo tá aqui, tá um umbigo triste, cheio de pele caída, né? Ela tá uma paciente típica para fazer abdominoplastia, que são os mamilos, aqui a mama, tá? Os braços. Dá para entender, né, gente? Dá para entender? Certinho. Tá. Então, como é que é a cirurgia de abdominoplastia? Bom, a gente faz uma incisão bem aqui abaixo. Eu coloquei a barriguinha dela caindo aqui. Vou levantar um pouquinho para mostrar aonde estaria a cicatriz da cesárea dela. Tá aqui baixinha a cicatriz da cesárea, certo? Ela já teve filho, tem uma cicatriz para ver de cesárea aqui. Então a intenção é a gente já corrigir essa cicatriz, porque às vezes ela não tá muito estética, ela não tá muito bonita, e a gente já tira essa cicatriz, fica uma cicatriz só, tá? Então a incisão a gente começa abaixo dessa cicatriz da cesárea, tá? E aí, nessa aí, a gente aproveita para levantar essas partes que estão caidinhas. Aqui, a raiz da coxa, geralmente está caidinha. E aqui também, a região pubiana, geralmente tem uma queda com a gravidez. Então, nessa cicatriz aqui, a gente vai aproveitar para quando for fechar, já dar uma suspendida nessa região aqui, uma elevada melhora, tá? Então, eu falo para a paciente assim, você vai enxergar mais a sua periquita depois, né? Da cirurgia, da abdominoplastia, tá? Porque geralmente tem pele aqui sobrando. Então, essa incisão a gente faz do tamanho mais adequado para poder tirar o máximo de pele possível.
aqui é o umbigo, né? Então, geralmente a gente vai até o umbigo e tira até aqui, toda essa parte aqui. Muitas vezes, hoje, por exemplo, eu fiz uma cirurgia que eu consegui tirar 3 centímetros, 3 não, 5 centímetros acima do umbigo. Foi bastante, porque ela só fez abdominoplastia. Então, eu consegui tirar bastante aqui, tá? E aí, então, toda essa parte aqui sai. Toda essa parte aqui sai a parte da pele e do subcutâneo, que é a região abaixo da pele, a gordurinha abaixo da pele, tá? Então, o que a gente vê quando tira essa parte toda de pele subcutânea? A gente enxerga a musculatura. No caso aqui, ó, vou mostrar como é que seria a musculatura. Agora eu já vou aproveitar e mostrar o umbigo. Tá? A cicatriz da cesárea saiu, porque saiu toda essa pele aqui, saiu toda essa musculatura. Eu falei que eu tirei acima do umbigo, certo, gente? Mas acontece que na hora que tira a pele, a gente deixa essa pelezinha do umbigo aqui. A gente deixa esse umbigo, ele fica esqueletizado ali, tá? Foi retirada a parte abaixo dessa linha aqui, toda a pele e a gordura. A gente consegue visualizar a musculatura, tá? Do reto abdominal. A gente consegue enxergar essa musculatura, tá? Que aqui ficaria por dentro, certo? Aqui tem a pele cobrindo, tá bom? Então a musculatura tá aqui dos retos abdominais, que a gente vê quando retira toda essa parte de pele e tecido gorduroso abaixo da pele. Então a gente enxerga a musculatura e enxerga a musculatura dos retos abdominais, que geralmente tem uma diástase, uma separação entre esses músculos. Por quê? Porque na gravidez ou quando a paciente teve uma distensão abdominal por algum motivo, por uma obesidade, por exemplo, paciente que foi obesa e agora já está mais magra, ela tem essa distensão, tá? Os músculos reto-abdominais, eles são assim, longitudinais, né? No abdômen, tá? Eles vêm daqui, são duas bandas de músculo. E elas ficam nessa posição com a gravidez. Elas esticam, então o músculo que estava assim, ele faz isso aqui. Então, o músculo que tinha esse comprimento reto, ele fica assim, né? O comprimento dele aumenta, ele fica maior, certo? É bom vocês saberem disso pra gente falar depois sobre o pós-operatório da abdominoplastia. Então, nesse sentido, o músculo é estirado e no sentido anterior, assim, ele é afastado. Esses feixes, a barriga aumentou, então esses feixes vão se afastando, tá? O músculo vai se afastando. Por isso que tem a diástase do músculo. Então, o músculo reto abdominal está mais frouxinho, porque a paciente teve a gravidez, e também está mais afastado. Quando a gente faz esse corte, a gente também descola toda essa região aqui do abdômen por dentro. Então, essa pele toda é levantada. A gente levanta e olha lá embaixo, lá dentro, tá? Olha toda a musculatura na extensão toda. Essa parte é retirada e essa parte é descolada, ela é levantada, tá? Aí, quando a gente levanta essa parte, a gente já começa a ver o músculo desde o comecinho dele, aqui no apêndice xifoide, né? Bem no comecinho, até essa parte aqui da pubis, a gente já visualiza o músculo inteirinho e faz a aplicatura. Faz os pontinhos que unem esses feixes musculares, tá? Aqui você tá vendo a aplicatura, ok? Nessa hora a gente aprende o umbigo, tudo certinho, ele fica na região. Por que que as pessoas falam assim, meu umbigo muda de lugar? Não, não muda, porque o umbigo é onde ele estava. Lembra que eu falei que quando é recortado fica uma pelezinha junto? Então esse umbigo, ele continua na região, tá? Ele continua na mesma posição dele. Então a gente só fixa o umbigo para ele não sair para fora e faz toda a aplicatura da musculatura dos retos abdominais, certo? Aí, essa pele aqui tem que unir aqui embaixo para fechar. Para fechar, não vai deixar aberto aqui o abdômen, né? Do umbigo para baixo tá tudo aberto, não tem pele, não tem gordura. Então a gente rebate toda essa pele até lá embaixo. Então essa pelezinha que estava aqui vai unir aqui embaixo, vai fechar tudo. Então, vou fazer o desenho aqui, tá? A musculatura tá fechada, tá tudo certinho, né? Foi todo descolado. O umbigo tá lá embaixo. O umbigo ficou agora apagado, né? Porque a pele foi toda colocada aqui e foram feitas as suturas aqui embaixo, certo?
E aí, como é que fica o umbigo? A gente, nessa hora que já puxou tudo, a gente faz um buraquinho aqui, por fora, e já pega o umbigo e faz a suturinha dele aqui, tá bom? Por isso que o umbigo fica na posição certa. Nessa hora que a gente puxou, já fica mais afiladinho aqui, já fica mais fininho, né? Porque a gente puxa para afilar a cintura também, deixar bem bonitinho. São dados alguns pontos que são para diminuir essa altura do estômago, por exemplo, o estômago alto fica mais fundinho, para marcar a cintura, para deixar aquele aspecto de HD, né, de alta definição do abdômen. Quem está no peso ideal, está no peso certinho, a gente consegue definir mesmo como se fosse uma lipo HD, só que é um abdômen HD, né? Então a gente consegue esse resultado bacana. Então, quando a gente fecha aqui, essa região toda ela é levantada e aqui toda jogada para baixo. Muita coisa foi tirada, né? A pele de cima do umbigo tem que fechar lá embaixo, abaixo da cicatriz cesárea. Por isso que no pós-operatório a gente pede para o paciente ficar nessa posição dobrada. Por que fica na posição dobrada? Para não ter tensão na cicatriz. Para essa cicatriz não ficar tensionada. A gente coloca um curativo, geralmente com micropora aqui, para segurar a cicatriz, mas mesmo assim, se você começar a esticar o corpo, você vai ter tensão na cicatriz. E quando a gente tem tensão na cicatriz, ou seja, você estica o corpo para cima, vai ter uma tensão para cá e a pele aqui embaixo segura para baixo. Então a cicatriz vai ter uma tensão. Ela tá aqui, ela vai ter uma tensão para abrir, né? Essa tensão pode prejudicar a qualidade da cicatriz. Ela pode se tornar uma cicatriz alargada, né, pelo estiramento em si, ou o corpo entende, nossa, a gente está fazendo uma força, está tendo uma força na região para abrir essa cicatriz, para abrir. Então o corpo, como é que ele fecha uma cicatriz? Produzindo colágeno. Então aí o corpo produz uma força para fechar a cicatriz, ou seja, aumenta o colágeno e pode tornar uma cicatriz mais forte, né, como se fosse até um queloide, tá? A cicatriz fica mais forte, ou ela alarga pela tensão, ou ela fica mais forte. Então, é por isso que a gente pede para o paciente ficar dobradinha. E esses pontinhos do umbigo também são muito delicados, gente. Você estirando também, você prejudica esses pontos. Pode prejudicar a cicatrização, alargando ou tornando mais grosso, formando um queloide na região do umbigo, tá? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Eu fiz um resuminho da abdominoplastia para vocês entenderem como é a cirurgia, porque aí, quando a gente compreende como a gente fica mais com menos dúvidas, né? Mas é uma cirurgia tranquila, uma cirurgia que demora mais ou menos 1h, 1h15, 1h30 no máximo, tá? Uma cirurgia bem tranquila. E a paciente tem que ficar no hospital devido às anestesias, né, a recuperação anestésica. Geralmente, quando é só abdominoplastia, é uma anestesia peridural com sedação, que foi o caso da paciente de hoje, mas a gente deixa a observação só pra gente ter certeza que tá tudo bem, um excesso de zelo, tá? Falando em excesso de zelo, falando em excesso de cuidados, eu não disse pra vocês que aqui, essa região aqui de cima foi totalmente descolada? Tá, e eu não disse pra vocês que quando o corpo forma uma cicatriz, ele forma uma colinha dentro, e isso também tem o nome de seroma, que são os líquidos que o corpo joga na região para cicatrizar. É a colinha do corpo, né? A cicatrização do corpo. Então, o abdômen, para a gente evitar o seroma, existem alguns procedimentos. O primeiro são esses pontos que a gente dá para unir a parte da pele subcutânea de cima para a região da musculatura. A gente dá esses pontinhos, chama pontos de Barude, que é um cirurgião plástico brasileiro. A cirurgia plástica do Brasil é das melhores do mundo, né, gente? Você sabe. E aí também existem as cintas, as faixas são colocadas depois da cirurgia. Tem alguma pergunta no TikTok? Se tivesse, me fala, tá? Tá legal. Tem 140 pessoas. Tem 140 pessoas. Obrigada, hein, gente? Obrigada por vocês estarem aqui. É a minha segunda live aqui no TikTok. Estou muito feliz de vocês estarem compartilhando. E se tiverem perguntas, já façam, porque a Vicky tá aqui também, né, para me passar as perguntas, porque eu não domino muito o TikTok não, viu, gente? Mas eu sei que o retorno é muito grande. Vieram vários pacientes no meu consultório, que é às segundas-feiras, pelo TikTok. Eu fiquei muito feliz, que é uma mídia que tem bastante repercussão, né?
E eu tô ganhando presentes também, olha só. Maria me deu um presente. Obrigada, Maria. Obrigada, que lindo. Faz um print, amor, no presente que eu ganhei, achei muito legal. Depois passou, mas eu vou tá. tentar achar. Tem A pergunta, tá? Então, e aí, como eu tô falando, para prevenir o seroma e provável complicações como hematoma e tal, são coisas que são muito raras, viu, gente, acontecer. Não é frequente. Mas eu deixo nas minhas pacientes dreno. Doutora Elódia, é obrigatório dreno? Não. Tem muitos colegas que não deixam dreno. Eu poderia não deixar dreno, porque a grande maioria das pacientes, no primeiro retorno, 5 dias já tira esse dreno e quase não sai nada na sanfoninha do dreno. Mas é um excesso de zelo, é um excesso de cuidado. Eu prefiro ter esse dreno, porque eventualmente alguém que a cinta não ficou tão justa, ou eventualmente a pessoa ela formou mais seroma que o normal, por alguma condição de inchaço, algum problema, ou sangrou um pouquinho, foi uma hematominha, tudo. Esse dreno já serve para esse controle meu e para, se precisar deixar mais um pouquinho, eu deixo, né? Ah, tá drenando um pouquinho a mais que o normal, tudo, vamos deixar mais um pouquinho, para evitar seroma, para evitar ter que puncionar na região que eu, para mim, eu acho assim absurdamente incômodo ficar puncionando, tirando seroma, sabe? Então, é uma conduta minha. Gente, na cirurgia plástica, a cirurgia plástica, além de ser uma cirurgia, uma ciência, é muito de experiência, é muito da vivência que cada cirurgião tem, tá? A técnica cirúrgica varia também de cirurgião para cirurgião, não quer dizer que seja errado um ou outro, cada um tem uma preferência. Tem gente que faz a lipoabdominoplastia que fica lindo, bárbaro. Eu já não gosto, porque eu prefiro descolar bastante, puxar bastante. Manualmente, se a paciente precisar de uma lipo depois, ela vai fazer depois. O que eu quero é um resultado máximo que eu possa obter com a abdominoplastia. Então, eu uso a abdominoplastia clássica, que é a técnica que eu escolho, tá? Tem alguém falando, Daiane, faz 4 meses de abdominoplastia, tem dias que minha barriga fica dura como pedra, por que isso ocorre? Olha que legal essa pergunta. Às vezes a gente incha, tá, Daiane? As mulheres têm muita variação de peso durante o mês. Normalmente tem muita variação. Eu, por exemplo, às vezes eu encho 2,5 kg de variação hormonal durante o mês, tá? Isso é muito pessoal, tem mulheres que têm bem menos, tem mulheres que têm um pouquinho mais, tá? E a maioria das pessoas que fazem abdominoplastia, elas não percebiam tanto essas variações que a gente tem mensais, que isso faz parte da sazonalidade hormonal das mulheres. E tem mulheres que não percebem isso porque elas estavam com um pouquinho de pele a mais, tudo, não percebiam essas variações. Quando estica tudo e deixa tudo arrumadinho, elas começam a perceber, olha, eu tô muito inchado, tem dia que eu acordo inchado e tal. E são variações que acontecem normalmente com as pessoas, não só mulheres com o ser humano, mas com as mulheres tem uma peculiaridade dessa variação, ela ser um pouco mais marcada, mais forte, mais presente, devido às alterações hormonais que a gente tem mensalmente, tá? Também existe o edema pós-operatório, claro, foi tudo cortado, a drenagem linfática nessa região, porque aqui tem linfonodos linfáticos, quem faz massoterapia, quem entende de fisioterapia sabe disso, que a gente tem os linfonodos aqui inguinais, rompido, o sistema linfático ele é rompido em algumas regiões. Então, favorece um inchaço maior e o próprio processo cirúrgico também. Lembra que eu falei que o corpo está cicatrizando, o corpo foi todo descolado, foi todo manipulado. Foi uma agressão ao corpo, né? Foi uma agressão. Então, o corpo ele responde com a cicatrização dele e uma das formas que o corpo tem é de promover o acesso de líquidos nessa região para favorecer essa cicatrização. Por isso, tem o inchaço pós-cirúrgico também. Então, às vezes, você sente esse endurecimento, é um pouquinho de inchaço. Como você está mais esticadinha e você observa mais, claro, você está no pós-operatório, você vai ficar com toda a tua atenção nessa região. Mas é algo que é comum acontecer sim, 4 meses ainda é um pós-operatório relativamente recente, né? Então, pode acontecer sim essas variações até 1 ano, claro que com graus menores em relação ao inchaço cirúrgico, mas você observa o inchaço que as mulheres têm, né, mais que homens,
principalmente pelas alterações hormonais que a gente tem mensais, tá bom? Ó, eu e minha há 2 anos e fiquei com cicatriz muito fria, muito escura, é normal. A feia? Tá, não é normal, a gente não quer que a cicatriz fique feia, a gente evita ao máximo que a cicatriz fique feia. 200 pessoas? A gente evita ao máximo que a cicatriz fique feia, tá? A gente faz de tudo pra não ficar feia. Você pode ter certeza que teu cirurgião plástico, ele fez o máximo possível pra cicatriz ficar linda. A gente cuida muito bem desses pontinhos, tá? A gente cuida muito bem dos curativos, acompanha muito bem os curativos. Sempre tem uma equipe nossa que ela é especializada em manter esse curativo perfeito. Uma das formas pode ser, uma das causas, né? Pode ser devido à tensão, talvez tenha tido uma tensão maior por algum motivo. Às vezes a gente está dormindo, esquece, estica um pouquinho o corpo no começo. Pode ter, ou também genético, tem gente que tem uma tendência de formar as cicatrizes mais escurecidas, tem gente que qualquer cicatriz, machucadinho, fica mais escuro. É uma tendência também genética, muito pessoal, tá? A gente faz ao máximo para evitar. Por exemplo, se a cicatriz ela está só escura, existem algumas pomadinhas, creminhos que você pode usar para clarear a cicatriz. Se você quiser, entre em contato com a minha secretária, que ela fornece uma formulinha que eu fiz para clarear a cicatriz. À vontade, você pode fazer uma farmácia de manipulação perto da sua casa, ajuda muito para clarear a cicatriz. Existem também os procedimentos com lasers, aí você procura um dermatologista, que ele pode te ajudar na sua cicatriz ficar mais clara. Se a cicatriz estiver mais grossinha, quando ela bem no comecinho, ela está tendendo a formar um queloide, por exemplo, a gente já tem várias ações que a gente faz. Por exemplo, a gente pode aplicar um corticoide tópico na região, o cirurgião faz isso, e é uma chance, assim, geralmente quando a paciente começa a formar um queloide, a gente aplica, a chance de minimizar esse queloide é muito alta, sabe, assim, a chance de curar, de evitar o queloide é bastante alta. Então vale a pena voltar nos seus retornos. Se o seu cirurgião começa a observar que está tendendo a formar um queloide, ele vai entrar com um corticoidezinho só na cicatriz para não estragar, porque se alastra em volta da pele, piora, fica feio. É só na cicatrizinha, assim, pouca quantidade. E depois você vai voltar depois de um mês para avaliar, porque demora um mês para você ver o resultado dessa aplicação, mas é uma forma muito legal de prevenir o queloide. O que eu faço muito para as minhas pacientes, eu recomendo, gente, e isso é uma dica bem bacana, pela minha experiência, eu já faço isso já faz alguns anos e eu tenho uma experiência muito boa em cicatriz de boa qualidade, porque é uma dica que eu dou para vocês que fizeram qualquer cirurgia plástica recente. Coloquem a fita de micropore e deixem essa fita por 6 meses. É claro que você vai trocar a cada 5, 10 dias. Não troca a cada 1, 2 dias, porque a hora que você tira, você pode machucar sua pele, tá? Tenta ficar o máximo de tempo possível, 5, 6 dias, 10 dias, sem tirar, porque já tá tudo cicatrizado, tudo ok. É só para manter mesmo a região sem essa tensão tão grande, porque a fita ela já segura um pouquinho dessa tensão de alargamento, tá? A cicatrização, ela é bem ativa, mesmo depois você viu que tá tudo perfeito, tá tudo fechadinho, ela tá ativa por dentro. Os queloides estão sendo formados e estão sendo absorvidos também nessa região continuamente, o corpo tá sempre, a cicatriz é sempre muito ativa, tá? Essa atividade grande da cicatriz é por 3 meses após a cirurgia. Com 6 meses ainda tem um pouco, então por isso que eu peço para manter o micropore por 6 meses. Ele tem várias ações. Primeiro, essa ação de evitar, diminuir, né, a tensão nessa região. Se você puxa a pele aqui, a pele vai vir para cá, puxar aqui, porque aqui tem uma faixa segurando, que é a fita de micropore, tá? Diminui um pouco a tensão no local exato da cicatriz. Ele também tem uma ação de diminuir a incidência de raios solares. Geralmente a paciente que tem uma tendência a escurecer, eu peço para colocar 2 camadinhas, porque tem uma tendência também de escurecer a cicatriz. Não lembro a menina que perguntou para mim sobre cicatriz escura, mas também pode ser pela ação do sol mesmo, direto na cicatriz, que é um tecido que está cicatrizando, é um tecido fininho, mais vulnerável à ação solar, e às vezes você coloca uma roupa que as roupas têm porosidade, então os raios solares podem passar pela trama da roupa e pode pigmentar a pele também, tá? Em cicatrizes recentes.
Então, o micropor em 2 camadas assim, já ajuda, né, a você minimizar a chance, não vai falar que não vai ter, mas minimiza a chance de pigmentar a cicatriz. E também pela ação mecânica de ter uma barreira que evita também que a cicatriz fique mais grossa, porque a cicatriz está sendo organizada, está ativa, como eu disse, e a gente tem uma ação mecânica de alinhar essa cicatriz, que é a mesma ação da fita de silicone ou do gel de silicone, que também alguns pacientes usam para deixar a cicatriz mais fininha, tá? Então, uma dica, precisa deixar 6 meses? Não precisa, mas ajuda a cicatriz ficar mais bonita. Vai, assim, usando 6 meses a cicatriz vai ficar linda, maravilhosa assim? Não, gente, corpo não é matemática, mas a chance da sua cicatriz ficar melhor é maior, tá bom? Então, usa a fita por 6 meses, é claro, você vai sair um dia, vai namorar, tudo, não, né? Mas o que você puder usar de fita durante esses primeiros 6 meses da sua cirurgia, ótimo. Eu não vou fazer propaganda, mas existem umas marcas que dão alergia. Geralmente eu peço para o paciente comprar da 3M, porque é uma que evita um pouco a alergia. Tem umas marcas que causam alergia e aí não dá para usar, né? Tá bom? Entenderam sobre isso? Micropor é bom, estão falando aqui. Legal, legal. Só para você dar um apoio, ó, a Maria vai operar com você amanhã. A Maria vai operar comigo amanhã? Ela tá super ansiosa para amanhã. A Maria vai operar comigo amanhã. A Maria vai fazer uma cirurgia tripla, que eu tô sabendo. Ela vai fazer uma cirurgia tripla, gente. Ela vai fazer mamoplastia com prótese, abdominoplastia e lipoaspiração, lipoescultura. Já tô preparada, vou caprichar, vou dar o meu melhor, fazer o melhor que eu posso para você. Você pode ter certeza, Maria. Fica tranquila, dorme bem essa noite. E fica bem tranquila e só pensando em coisas boas. A gente, antes de uma cirurgia, tem que pensar em coisas boas. Isso atrai tudo de bom pra gente. O corpo, a gente é mente, corpo e espírito, é tudo interligado, tá? Então é muito importante a paciente que chega no centro cirúrgico super feliz, super segura, esperançosa, com a certeza de que vai dar tudo certo, que aí flui tudo bacana e dá tudo certo mesmo. Que legal, Maria. Fala, mas tem pergunta aí? Tem uma dúvida aqui. Peraí. Quanto tempo um paciente que fuma deve parar antes de fazer a cirurgia? Olha que legal essa pergunta. Desculpa, depois você me fala. A gente pede para parar pelo menos 1 mês antes da cirurgia, tá? Pelo menos 1 mês, seria excelente. Para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube chamado Doutora DRA Pontelódia. Lá eu tenho 3 filmes, porque eu fiz um reality uma época. E tinha uma das participantes, que era uma atriz, que era tabagista crônica e precisava realmente parar de fumar, porque a família dela tinha histórico de câncer. E eu me dediquei muito para fazer 3 filmes para resumir o que tem de atual, o que tem de mais moderno, de dicas para você conseguir parar de fumar. Aproveita a deixa que você vai operar para parar de fumar. Pega esses 3 filminhos que eu tenho lá no YouTube meu, DRA Pontelódia, e aí você vai ter dicas valiosas. Eu fiz um resuminho, eu sou boa disso, de pegar coisa e resumir, eu gosto disso. Então eu fiz de uma forma bem didática, bem resumida, sobre como parar de fumar. Se você conhece alguém que precise parar de fumar, quem fuma precisa parar de fumar, né, gente? Isso aí a gente sabe hoje que tem relação com muitas doenças. Então, ajuda a divulgar, porque vai ser muito bom para as pessoas conseguirem parar de fumar. Mas, resumindo, pelo menos 1 mês sem cigarro e também pelo menos 1 mês sem nenhum tipo de hormônio sintético, que são os hormônios, por exemplo, pílula anticoncepcional, o Dilmirena também, né? Mas assim, não sei se você conseguiria parar. Gente, já operei meninas que estavam fumando, que usavam anticoncepcional ou esses sintéticos que são mais perenes e tal, mas nada aconteceu, graças a Deus. Mas assim, o que a gente sabe é que aumenta o risco de trombose, né? Então a gente faz de tudo para evitar. Claro que o seu cirurgião vai fazer de tudo para evitar trombose dentro do centro cirúrgico e também no pós-operatório, recomendações. Mas o mais importante para evitar trombose, gente, é você beber bastante água no teu pós-operatório, muita água, bebe bastante água, hidrata bem teu corpo, você tá hemodiluindo o teu sangue, tá? Ou seja, o teu sangue vai ficando mais fino, tá hemodiluindo, tá ficando mais diluído. E andar, se movimentar, deambulação precoce é importantíssima também para
para diminuir a chance de trombose. Tá muito de lado? Eu tô muito de lado? Melhor ficar mais centralizada aqui? Isso. Ou não? Tá bem? É que eu tô meio tombando aqui, eu vou ficar mais aqui. E depois quando a gente for falar daqui, eu falo, porque aí fica melhor pra vocês. Tá bom? Tem alguma pergunta aí? Tem. A Jana. Jana. Doutora, depilação com cera com cera quente após 4 meses de abdominoplastia, pode? Sim, após 3 meses de abdominoplastia, Jana, você esquece que operou. Esquece que operou, ficou tudo bem. Ficou melhor aqui, né? E, então pode sim, pode fazer depilação com laser, tranquilo. Olha, tem muita gente entrando, hein? Obrigada. Que legal, que legal. TikTok é legal, né? Bomba bem. Que bacana. Elaine, fala. Doutor, o que causa aderência na cicatriz? Aderência na cicatriz. Aderência na cicatriz. Aderência na cicatriz. Seria uma cicatriz irregular? Ela não falou do que seria, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Quanto tempo abdominoplastia e mamoplastia entrar na piscina? 3 meses depois já pode, tá? Só não queima, não toma sol para queimar. Que aí na mamoplastia principalmente pode dar estrias. Eu falo para os pacientes que fazem mamoplastia que a gente estica bem a pele, principalmente quem colocou prótese, para evitar queimadura solar, tá? Pelo menos 1 ano, para evitar ao máximo a chance de estrias. Aderência na cicatriz deve ser tipo cicatriz irregular. Às vezes a gente faz a cicatriz, todo cirurgião plástico vai fazer bem bonitinha, bem retinho, mas às vezes o tecido humano é como se fosse tecido mesmo de roupa, sabe, gente? Existem as linhas de tração. E às vezes a gente tem, pela gravidez, a paciente teve uma tração maior de um lado que do outro. Você pode ver, eu vejo muito isso quando eu faço abdominoplastia, que às vezes o abdômen de um lado está um pouquinho mais esticado que do outro, tem mais gordura de um lado que do outro. Nunca é totalmente regular. Então, às vezes, por mais que a gente faça bem certinho, pode acontecer da cicatriz ficar um pouquinho alterada por essa diferença de tensão. É como se fosse um tecido cortado na linha reta e cortado no viés. Quem costura entende. Eu fiz muito costura no começo, quando era novinha, tudo. Isso me ajudou muito, fazer roupa na mão, tudo, costurar bastante, pontos, porque isso ajuda muito na destreza manual. Eu sempre quis ser cirurgião, então eu já fazia roupa, tudo isso. Mas é isso, é o tecido. Às vezes o tecido tem mais elasticidade de um lado que do outro. Principalmente em mama, gente, mama. Olha, começa a observar a sua mama. Geralmente a mama do lado esquerdo, nessa região do meio, a face medial da mama esquerda, a pele é muito mais inelástica. Sabe o elástico quando você puxa e ele fica meio bambo, ele não volta a elasticidade dele? A pele aqui, geralmente nessa região é mais, às vezes tem que tirar muito mais pele desse lado que desse aqui. Mas são coisas que a gente, que é cirurgião plástico, a gente observa, tá? Porque a gente está acostumado a lidar com pele. Por mais que a gente puxe mais de um lado que do outro, tudo pode acontecer de ter uma aderênciazinha, ficar irregular assim a tua cicatriz. E depois, como tá tudo já cicatrizado, tudo no lugar, essa pele já tá toda coladinha, né? Depois de 6 meses, só depois de 6 meses, antes não. Então o corpo tá todo cicatrizado, a gente pode fazer um retoquezinho de cicatriz. Por isso que eu sempre falo para os pacientes, retoques são previstos, retoques podem acontecer, são esperados em cirurgia plástica, porque o corpo não é matemático, então pode acontecer, embora as chances sejam menores pelas técnicas mais atuais, mas pode acontecer de precisar de retoque em alguma cirurgia eventualmente. Mas a gente só pode fazer depois que estiver totalmente cicatrizado. Por isso que a gente só faz qualquer tipo de retoque depois de 6 meses. Então, se a tua cicatriz está aderente, você precisar corrigir essa cicatriz só após 6 meses, tá? Antes não. Você encontra uma moça no metrô em Santo Amaro que... Não tem nada a ver. Eu tô lendo coisa que não tem nada a ver. Meu retoque faz 3 meses nas dogs, nas orelhinhas, né? O que pode acontecer também é isso aqui, orelhinha, gente. Lembra que eu falei que a cicatriz, a gente faz uma cicatriz pra conseguir tirar tudo aquilo? Às vezes, mesmo fazendo essa cicatriz toda, tem pelinha sobrando aqui no cantinho. O paciente tem bastante pele, vai até atrás. Então, mesmo tirando o máximo, pode ficar uma orelhinha aqui. Aí depois,
a gente pode fazer um retoquezinho dessa orelhinha depois de 6 meses. É tranquilo, faz no consultório, anestesia local, é bem tranquilo. A gente tenta ao máximo fazer a menor cicatriz possível, mas às vezes precisa mesmo puxar mais. Quanto tempo após a cirurgia posso fazer musculação? Que pergunta legal da Leia. Legal, ó, é assim, se você for fazer musculação mesmo na região abdominal, exercícios abdominais, eu peço que você só faça depois de 3 meses da cirurgia, tá? Por quê? É o que eu falei, os reto-abdominais foram aplicados, foi feita toda manobra e o corpo leva, lembra que eu falei? Até 3 meses a cicatriz está bem dinâmica e depois ela vai ficando menor, em menor grau, já está mais tensa, até 6 meses que é o resultado final. Para fazer musculação com 3 meses de cirurgia, você pode fazer a musculação abdominal para quem fez a abdominoplastia. Ah, gente, falando nisso, eu vou falar uma coisa muito importante. Lembra que eu falei para vocês, deixa eu fazer o desenho aqui, para vocês entenderem. Eu falei no começo que uma das pacientes que precisam de abdominoplastia são as pessoas que tiveram obesidade, né? Geralmente é quem já teve filho, grávida, teve filho, então o abdômen distendeu. Aí eu mostrei que vou fazer um abdômen de uma grávida, né? Aqui é o umbigo. O abdômen da grávida, aqui cai, geralmente cai um pouco aqui, nessa região, né? E aqui, deixa eu fazer um bumbumzinho dela aqui. A perna aqui, outra aqui. Tá, esse é um abdômen de uma grávida, tá? Esse aqui é a mama, aqui é o areola, tá? Dá pra entender, né? Bom, a menina tá grávida, aqui é o umbigo, às vezes fica até mais pra fora, assim, né? Como é por dentro? O bebê tá aqui, né? Olha como distendeu todo aqui por dentro. Então aqui a musculatura tá mais ou menos aqui, seguindo essa forma também. Eu vou fazer o músculo em azul. Peraí. Os músculos reto-abdominais dele, que eu te falei que são paralelos, eles ficam desse jeito aqui. Olha como eles estenderam. O músculo era assim antes, né? Era retinho. E ele ficou isso aqui, ou seja, ficou muito, muito maior, né? E ele ficou maior por bastante tempo. E às vezes a menina ficou bem grande, ficou maior. Então, na hora que volta, o músculo, ele pode, na maioria das vezes, voltar mais flácido. Fica mais flácido aqui. A gente aplica, a gente faz a aplicatura, mas ele fica mais flácido aqui. E isso faz com que o abdômen fique mais protuso. Então, o que eu falo muito, muito para os meus pacientes, antes da cirurgia e depois, bastante, fazer aquele exercício de hipopressão, sabe aquele exercício de vácuo aqui? Isso ajuda muito, muito nas mulheres que tiveram filhos, porque essa musculatura fica muito flácida, né, pela gravidez. Então a gente tem que fortalecer nesse sentido. A cirurgia plástica não consegue fortalecer nesse sentido longitudinal. A gente aplica, na hora da aplicadora a gente dá uma puxadinha para diminuir esse tamanho, né? A gente faz umas táticas para diminuir realmente o músculo, mas às vezes não é suficiente. Então esse vácuo é importante, tá? Porque não adianta você fazer cirurgia plástica tudo e você ficar com a barriga assim, solta, tá? A menina tem que aprender a fazer o vácuo sempre para ter o melhor resultado estético. É perfeito, tá bom? Que tem coisa que não é cirurgia plástica que faz. Outra coisa também, quem está acima do peso, que tem gordura visceral, aí já não é um bebê que está aqui, não é um bebê que está aqui. É gordura mesmo, está no meio do intestino, né? A gordura toda aqui, as vísceras estão aqui todas e a gordura aqui, bastante. Então ela tem essa tensão aqui. Às vezes a tensão é tão grande que impede, quando a gente corta aqui, tira toda essa pele, e impede dessa pele chegar até aqui embaixo. Até aqui embaixo, né? Porque é muito tenso, porque tem muita gordura visceral. E essa gordura é aquela gordura que faz mal, gente. É uma gordura que não é legal para a saúde. Tem vários, inúmeros trabalhos científicos mostrando que essa gordura é uma gordura que causa várias doenças. Causa hipertensão, causa problema de osteoartrose, osteoartrite pela tensão toda. Ela causa fígado gorduroso, pedra na vesícula, causa várias doenças. Eu ganhei mais uma florzinha. Obrigada, Cláudia. Obrigada. É uma gordura que causa muitas doenças. Diabetes tipo 2 está relacionado também com essa gordura visceral.
E também, infelizmente, muita relação com câncer, tá? Com doenças neurodegenerativas, inclusive com depressão também, com depressão. As pacientes às vezes têm depressão por causa dessa obesidade, por quê? O que é uma gordura? O que é um corpo obeso ou no sobrepeso? É um corpo que está inflamado, tá? Isso acontece porque a gente é como se tivesse uma inflamação subclínica, sabe? Naquela inflamação que você vê nos exames laboratoriais, mas uma inflamação subclínica que causa essas doenças crônicas. A gente está vendo que tem crianças que estão no sobrepeso, tá? Aumentando muito o índice de obesidade e sobrepeso. Então, quem tem essa gordura visceral, o único tratamento que existe é o emagrecimento saudável, tá? A cirurgia plástica não vai interferir nessa região. A gente mexe aqui, ó, do músculo para fora. Do músculo para dentro é só emagrecimento saudável, tá? Que legal, obrigada, Lúcia, pela sua declaração que gosta das minhas explicações. Que bom, é bom esse retorno para saber que eu estou sendo entendida, né? Que eu estou transmitindo essas perguntas para vocês. Tem mais uma pergunta aí? Tem uma da Elaine. Elaine. Doutora, abdominoplastia sem lipo, vale a pena fazer? Então, Elaine, é o que eu falei, a abdominoplastia sem lipo é a que eu tenho preferência, é a que eu faço muito, é a que eu tenho mais preferência porque eu consigo descolar mais, a técnica clássica de abdominoplastia e puxar o máximo possível, tá? Por isso que eu peço para o paciente emagrecer antes, ou se não consegue, tem várias pacientes minhas que estão acima do peso. Hoje mesmo eu operei uma que está bem acima do peso e eu fiz até um filminho, depois eu acho que eu vou colocar aqui no TikTok, se ela aprovar e tudo, porque para mostrar que tem pacientes realmente que estão acima do peso e que não conseguem, a gente pede para emagrecer. Eu tenho um serviço de emagrecimento muito legal lá no consultório. Teve uma paciente que perdeu 20 quilos em 2 meses, fazendo só dieta, gente, uma coisa, não tem segredo nenhum, mas bem direcionada, é claro, a pessoa consegue, mas tem paciente minha, tem uma, que até tem um canal no Instagram bem famoso e tal, que ela foi no meu consultório, eu pedi para ela emagrecer e ela voltou, eu pedi para perder 10 quilos, ela voltou com 10 quilos a mais. E aí eu falei para ela que não era uma cirurgia para emagrecer, a abdominoplastia não é para emagrecer, assim como a lipoaspiração, são para melhorar contorno corporal. E como ela estava com a autoestima muito baixa, ela topou, ela entendeu. Eu falo muito com a paciente porque eu quero que ela entenda realmente o que ela pode esperar de resultado. Eu mostro no espelho, eu ponho na frente do espelho, quem passou em consulta comigo sabe, eu dou uma puxada e mostro qual que vai ser o resultado depois da cirurgia para ela saber o que ela pode esperar. Se ela fala, ah não, esse resultado não tá legal para mim, então eu falo, então vamos começar a emagrecer para a gente ter um resultado melhor para você. Senão, você vai fazer a cirurgia e vai ficar frustrada. Ela estava ciente realmente de que ela estava acima do peso, foi feita a cirurgia, a autoestima dela subiu muito, hoje ela é uma mulher linda, tá magra, saudável, né? Porque eu não falo de obesidade, gente, no sentido de eu sou gordofóbica, não é nada disso. É sentido de saúde, sentido de medicina mesmo. Porque você estando no seu IMC normal de saúde, ok. Se você estiver acima, você já está com o corpo inflamado e aí você tem uma tendência de ter doenças e também ter um resultado estético não tão favorável, não é o que a gente quer com a cirurgia, tá? Ela ficou super feliz com o resultado da cirurgia, o contorno dela mudou, aquele excesso que ela tinha abaixo do umbigo que incomodava muito foi embora, a parte de baixo subiu, ficou mais bonitinha, mais retinha, e isso a incentivou a emagrecer, tá? Então, assim, respondendo a você, existe a técnica da lipoabdominoplastia e da abdominoplastia clássica, que a gente consegue puxar a cintura. Eu prefiro que eu tenha um resultado estético melhor nas minhas pacientes com a abdominoplastia clássica e aí depois a gente ajuda no emagrecimento. E se precisar de uma lipo depois, a gente faz depois, tá? Mas não junto, que eu quero fazer, puxar ao máximo todos os tecidos, tá bom? São técnicas diferentes, as duas são ótimas e cada cirurgião tem preferência por um tipo de técnica. Assim como mama, qualquer cirurgia, os cirurgiões conhecem todas as técnicas e usam as que são melhores para eles, tá? Para a experiência deles, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu procurar que tá passando. Alguém está perguntando se eu faço prótese de glúteo. Eu não faço prótese de glúteo, não gosto de prótese de glúteo. Eu não gosto do resultado estético, eu não gosto dos riscos que tem, que são um pouquinho maiores, eu não gosto.
Eu realmente, a solução que eu tenho para glúteo, quem quer aumentar, é a lipoescultura, que eu faço muito lipoescultura. Amanhã eu vou fazer uma, né? O paciente já tá aqui. E realmente, prótese de glúteo eu não gosto, não. Tem quem faça, cirurgiões que fazem muito bem, mas eu não faço, tá bom? Sabrina que perguntou, né? Tá. Meninas, tem gente entrando aqui na live, que bacana. A Vaninha falou que você desenha muito bem, mandou um coração. Ah, obrigada, desenho bem, obrigada. Eu gosto de pintar, de desenhar. Depois eu mostro os quadros que eu tenho aqui pra vocês. Fala, amor. Tem mais alguma pergunta? Doutora, por favor, me responde. Cláudia, faz a pergunta agora, Cláudia, que eu vou ver. Eu não vi. Tá passando muito rápido aqui pra mim. Tá, Cláudia? Pergunta agora que eu tô olhando aqui, tô esperando a tua Cláudia, pergunta. Tem aí? Pergunta, Cláudia? Doutora, posso colocar gordura no peito? Gordura no peito. Tá, tem cirurgião plástico que põe, eu não gosto também. Aí no peito eu prefiro a prótese. Porque a prótese eu tenho uma definição melhor de contorno, de projeção. Tá, Cláudia? Obrigada, Cláudia. Mas gordura na mama eu não gosto por alguns fatores. Primeiro que a mama vai ficar mais molinha, né? Porque a gordura ela é mais molinha. Porque no glúteo, como a pele ela é mais forte, o glúteo ele projeta melhor com a gordura. Eu faço muita lipoescultura no glúteo, tem um resultado melhor, projeta melhor porque tem mais tensão. Na mama, geralmente ela distende um pouquinho, ela fica mais molinha. Pode acontecer de pegar mais de um lado que do outro, mas isso hoje em dia a gente não tem mais esse risco tanto, porque a gente usa sempre o mesmo tipo de gordura nos dois lados para evitar essas alterações, porque, por exemplo, no glúteo não tem isso, nunca vi de ficar diferente de um lado do outro, porque a gente sempre usa, tipo, eu tenho um tipo de gordura, eu coloco nos dois, divido igualmente para não ter esse risco. Mas pode acontecer, né? É um risco. E outro risco também é que quando a gente coloca muita gordura, o tecido, a gordura vai acumulando numa região e às vezes no meio dessa gordura, tem regiões que não são vascularizadas, que não chega o sangue até lá, que você vai injetando, não chega o sangue lá no meio. Aí no meio da gordura pode acontecer algumas necrosezinhas, ou seja, uma parte do tecido morre e fica como se fosse um granulominha lá no meio, tá? No glúteo isso não tem problema nenhum, porque nem é palpável nada. Mas na mama, na hora que você vai fazer um exame, você pode ver um granuloma na tua mama e aí fica todo mundo nervoso achando que pode ser um tumor de mama e não é uma necrose de gordura, né? Então, eu sempre não sou adepta de colocar gordura em mama, não. Para fazer projeção de mama aqui em cima, tem alguns cirurgiões que colocam, mas eu coloco o retalho da própria mama, eu prendo no músculo, deixo bem durinho, bem forte, para ficar um retalho bem projetado, bem marcado e sem gordura, tá? Eu uso o próprio tecido mamário para poder fazer uma mamoplastia, por exemplo, uma mamoplastia redutora, uma mastopexia, tá? Hoje, gente, eu fiz uma cirurgia bem legal, eu vou até fugir um pouco do tema, que foi muito legal, é uma cirurgia bem procurada, eu tô fazendo bastante, mas o resultado ficou bacana, ficou parecendo uma prótese mesmo. É uma explante mamário, sabe? Foi retirada a prótese, a paciente não queria mais prótese, uma prótese grande, 250 ml, mas ela tinha um tecido bom, mais durinho, então eu consegui... O que tá acontecendo aqui? Tem uma enquete? Tá uma enquete. Eu vou iniciar essa enquete aqui, estão falando pra mim. Gente, eu não entendo de TikTok, pedi pra fazer uma enquete e eu tô falando, tá? Bom, então, hoje eu fiz, mudando um pouco de assunto, né? Fiz uma cirurgia de reconstrução, uma mastopexia sem a prótese, um explante. E ficou bacana, ficou parecendo prótesezinha mesmo. Então, a gente faz isso. Todo cirurgião plástico faz isso, a gente faz de tudo pra ficar uma mama bonita, montada, né? E com ou sem prótese, tá? A Daniela, que linda, estou adorando. Tá Eliane, parabéns. Obrigada, Deus abençoe, Daniela, você é extraordinária. Obrigada, meninas. Esse retorno é muito importante, me motiva a estar sempre aqui. Gente, vai ter uma novidade. Quinta-feira. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou ver direitinho o horário e tudo. Vai ter uma novidade aqui. Eu e mais 2 amigos, também cirurgiões plásticos, a gente vai lançar uma novidade quinta-feira. Fiquem de olho. Reserva já o horário lá pelas 20h30 mais ou menos da noite, quinta-feira. Eu vou colocar propaganda aqui no TikTok.
lá no Instagram, no YouTube, vocês vão ver, vai ser no canal do YouTube. Mas assim, a gente está preparando uma novidade bem legal, porque eu gosto de falar com vocês aqui. Às vezes no consultório não dá muito tempo de conversar, porque é muita gente, quem foi lá no consultório sabe disso. Mas eu preparo bastante vídeo explicativo que é para compensar, né, para explicar. E olha o que está acontecendo, os pacientes vão no consultório já sabem de tudo. Já passaram em live, já viram, porque as lives estão salvas, né? Essa live aqui no TikTok, eu não sei se a gente consegue salvar no TikTok, mas vai ficar salva acho que no YouTube. A gente coloca no YouTube, tá? E obrigada, Leila. Nossa, a Tânia tá perguntando de que estado eu sou. Sou de São Paulo, tá? Eu sou de São Paulo, na Vila Olímpia. Já estão respondendo aqui. Legal, tem gente minha aqui na live. Eu tenho muito medo de fazer cirurgia plástica, por isso... Qual a sua opinião? Qual que é a minha opinião sobre isso? É o que eu faço todo dia, né? Cirurgia plástica hoje não tem mais estigma, porque, gente, as pacientes que fazem cirurgia plástica são submetidas a vários exames, então elas estão em ótimas condições de saúde. Os anestésicos hoje em dia são assim muito modernos. Você fazendo uma cirurgia plástica, qualquer dica que eu te dou para você ter segurança, faça com um cirurgião plástico. Cirurgia plástica é com cirurgião plástico, gente, isso é lei, tá? Façam a sua cirurgia plástica com um cirurgião plástico e façam em um hospital que tenha todo o suporte, tá? Um hospital que tenha UTI, um hospital bom. Acabou, não tem estresse. Você está sendo bem atendida por um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e num hospital de excelência, um hospital de qualidade, que você vai ter todo o amparo. Então, tranquilo, cirurgia plástica é uma das cirurgias mais feitas, né? No Brasil, um dos países que mais fazem cirurgia plástica, né? E é bem comum, gente. Hoje eu fiz 3, amanhã eu tenho 2, porque uma delas é tripla, né? Então, mama, abdômen, lipo, com suas 3 cirurgias. E assim, é muito feito. Então, cirurgia plástica, fica tranquila, faça com cirurgião plástico, tá bom? Aí você não tem problema. A gente só faz cirurgia plástica quando a gente está sentindo incomodada. Talvez você não esteja ainda com algum incômodo, né? A hora que você se sentir realmente incomodada com a sua mama ou com o seu abdômen, algum problema de controle corporal, com o rosto, alguma coisa assim, você vai procurar um cirurgião plástico. E aí você vai... essa a nossa profissão, é deixar você harmonicamente, esteticamente feliz, né? Que isso melhora a autoestima. A gente sabe que a gente está vivendo muito mais, né, que os nossos antepassados. A gente sabe que a partir de 2030 a média de vida, né, estimativa de vida vai ser mais que 100 anos. Então assim, gente, a gente está vivendo mais, tem que ter qualidade, né? Então uma das coisas que eu falo muito é cuidar da alimentação, cuidar da cabeça, do que pensa, né? Filtrar essas informações, que hoje em dia a gente está sendo bombardeado com muita informação pesada, né? Eu vejo às vezes nas mídias sociais, televisão, tudo, muita coisa pesada, a gente tem que filtrar bem, filmes, né? Filtrar bem o que a gente ouve, pra gente ter uma vida mais feliz e mais leve. A gente vive uma vida só, né? A gente tem que estar bem, tem que estar feliz e tem que estar de bem com o corpo da gente. Às vezes você se dedicou, a maioria das minhas pacientes são mulheres que se dedicaram aos seus filhos, à família, que se esqueceram, que trabalharam muito e agora elas têm os filhos criados, agora elas se olham no espelho e elas não se reconhecem, elas se sentem mal com a aparência, então é a recuperação da autoestima delas, né? Porque elas passaram por um período em que elas não se cuidaram tanto e agora elas querem recuperar a autoestima. Deixa eu ver isso aqui. Toda hora aqui tem uma coisa que tá parando aqui, não entendo o que é uma tal de enquete, mas tudo bem. E aí, gente? Tá se sentindo no momento? Tá, é isso mesmo. Estão perguntando em que caso é realizada a abdominoplastia 360. Lembra que eu falei da orelhinha, que às vezes a paciente tem muita gordura aqui do lado? Às vezes ela também tem gordura na região posterior. Não sei se vocês estão me vendo, que aparece um negócio escrito aqui. Às vezes ela tem gordura na região posterior também, né? O pele, excesso de pele. Então a gente faz a abdominoplastia aqui, mas aqui tá sobrando muita pele, então a gente estende aqui. Então faz uma
abdominoplastia em 360 graus, ou seja, continua toda essa ressecção de pele na parte posterior também. Geralmente isso acontece em pacientes bariátricos. O que eu faço aqui? Vocês estão me vendo? Amor, tô consultando. Tá, é porque aqui tem um negócio... Ó, vem cá ver. Tem uma pesquisa aqui, não entendi o que é. Vamos lá. Vamos lá. Voltando. Eu não sei, eu não tô me vendo, tá? Mas tudo bem. Então faz a pergunta, mas eu não tô lendo nada agora que estavam falando aqui. Deu uma sumida aqui no meu TikTok. Eu não sei como é que eu faço pra tirar isso. Ah, tirei. Tá. Vamos ver se tem mais uma pergunta. Ah, dá pra ver. Obrigada pelo retorno, gente. Obrigada. É que some, de repente, uma barra toda com coisas escritas que eu não sei. Ah, pra saber se o povo tá gostando. Legal. Estão gostando? Então é assim, eu tô fazendo uma live. Toda terça-feira tem live 19h30, tá, gente? Eu tô intercalando uma semana no Instagram e uma semana aqui no TikTok, tá? Que me pediram muito pra fazer aqui, então tô intercalando. E vamos ter uma novidade no YouTube a partir de quinta-feira. Fiquem ligados aí, eu vou passar nas mídias sociais, vou falar direitinho como é que vai ser. Mas adiantando, vai ser quinta-feira lá pelas 20h30, tá bom? E vai ser bem legal, Tem mais 2 amigos meus juntos, vocês vão gostar muito. A gente gosta de interagir, né, com as pacientes, com as pessoas, e é muito legal. Tá bom? Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta? A Sabrina, mano. Sabrina. Doutora, minha auréola sempre alarga. O que faço? Areola alarga, tá. Sabrina, as areolas alargam com a gravidez, tá? Isso é normal acontecer, pode acontecer, não é incomum. E quando a gente faz a mamoplastia, a gente sempre diminui as areolas, sempre diminui, porque geralmente as meninas estão com a areola maior, né? Geralmente as mulheres já tiveram, já foram, amamentaram, tudo, já tiveram a areola grande, aumentou a mama, e aí as areolas ficam grandes. Aí o que a gente faz? Na cirurgia tem um areolótomo, eu já fiz um vídeo, deixei aqui deixei no Instagram, mostrando os areolótomos, que é um aparelhinho assim redondinho, é um medidor na verdade, né? Então você tá com a mama grande, a areola tá grande, tá caidinha aqui embaixo e tal. A gente coloca esse medidor, aqui tá e a gente deixa a areola exatamente no tamanho que tem que ficar na hora que a gente faz a cirurgia. A areola da paciente geralmente está aqui embaixo, a gente coloca no ponto que é mais acima, onde a gente precisa que coloque. Então a gente joga essa areola aqui, ela vai ficar aqui. E aí toda essa pele aqui de baixo é retirada, então fica uma cicatriz aqui. E toda essa pele de baixo é retirada, então fica uma cicatriz aqui assim, por isso a gente chama aqui de T, tá? Então a gente sempre diminui a areola na hora da cirurgia. Acontece que pode ficar tenso, e às vezes o tecido da tua areola, ele é um tecido também não tão elástico, ele pode alargar um pouquinho. E essa areola que foi medida, foi colocada para ficar bonitinha, redondinha assim, ela pode ficar um pouquinho maior ou alargado, até entortar um pouquinho. Aí, depois de 6 meses, lembra que eu falei para vocês? Só depois de 6 meses, a gente pode fazer um retoquezinho nessa areola para diminuir. Como a tensão em volta já diminuiu, porque a mama já tá cicatrizada por dentro, os tecidos já estão todos no lugar, já estão todos certinho no lugar, então a gente consegue tirar essa tensão em volta e consegue melhorar a areola num retoque, e aí a chance dela largar de novo é bem pequena, porque já tirou, a tensão lá já diminuiu na região. Tá bom? Vamos lá. Mais alguma pergunta? Você tá cuidando aí do tempo? Tô aqui, eu não tô vendo tempo também. Tem alguma pergunta? Entendeu? Hã? Não? Deixa eu ver. Acabou o tempo já? Não, tem mais perguntas. Quando posso... Deixa eu ver, pergunta aqui. Nayara, quando posso passar pomada na cicatriz de silicone? É essa que cicatriz da prótese de silicone, é isso? Bom, vou falar na cicatriz em geral. Silicone. Vou falar em geral na cicatriz. Pomada você pode passar depois que está cicatrizado. Eu não quero que passe antes, tá? Porque enquanto não está cicatrizado, você vai passar qualquer coisa, pode penetrar. E então, o que é uma cicatriz? É onde foi aberto, a gente está fechando. Então, tem pontinhos. Se você passar qualquer creme, por isso que eu não gosto que façam drenagens ou passem cremes, tudo enquanto não está cicatrizado. Porque esse creme, tudo que você passa
na pele, a pele tem bactérias, é contaminada, porque a gente tem flora, né, epitelial, pode penetrar pela cicatriz até os tecidos profundos, tá? Então, só passa creme depois que é totalmente cicatrizado a tua cirurgia, onde for, tá? Quanto tempo eu posso fazer o vácuo depois da cirurgia? Legal essa pergunta, Kátia. Olha, com um mês eu já falo para o paciente começar a fazer o vácuo. Com um mês já dá, devagarinho, no seu limite, tá? Depois de 3 meses, esquece que operou, vida normal. Você pode fazer direto. E quem vai fazer abdominoplastia já faz antes e faz bastante exercício abdominal antes, para fortalecer bem essa musculatura abdominal, tá? Faz vácuo e exercício abdominal. Quem tem diástase, gente, olha a dica que eu dou. Isso eu fiz bastante, porque eu não tenho abdominoplastia, né? E eu tive filha. Então, olha o exercício que é legal para você fazer. Se você tem a diástase, você ainda não tá com a sua cirurgia marcada ou não vai fazer cirurgia de abdominoplastia, tem um pouquinho de diástase, um pouquinho de flacidez muscular. Então, você põe a mão, uma desse lado aqui, outra aqui, ó. Deixa eu ficar de frente para mostrar para vocês. Põe a mão aqui e faz o abdominal. Faz o abdominal. Porque aí você já tá forçando o teu abdômen a fechar. Esse exercício é ótimo para quem tem diástase, tá? Eu tenho diástase, claro, eu tive filha. Minha filha, eu engordei 22 quilos na gravidez. Então, eu faço esse exercício assim para fechar a diástase, tá? Fechar a diástase. Esse exercício é fantástico, abdominal. Tá deitadinha e faz exercício abdominal segurando aqui, ó, do lado, dos dois lados, tá? É bom. Deixar um abdômen mais forte. E o vácuo direto. Tá, alguma outra pergunta? Obrigada, gente, por estarem aqui na live. Eu tô feliz. Novidade quinta-feira. Quinta-feira foi a... Tudo bem. Não, pode terminar. Quinta-feira tem novidade. Fiquem ligados, eu vou falar pra vocês. Tô doida pra falar, mas eu não sei se a gente vai conseguir horário certinho e tudo. Mas quinta-feira vai ter uma surpresa. Vai ser bem legal, vai ser no meu canal do YouTube. E é mais ou menos 20h30, tá bom? Eu vou falar pra vocês. Talvez amanhã ou depois já comece a falar bastante aqui no Instagram e no YouTube, tá? Você seguir no Instagram. Como? Seguir no seu Instagram. Tá, se vocês... Na rede vizinha. Seguir a rede vizinha. Me segue na rede vizinha, no Instagram e no YouTube, tá bom? Legal. Ajuda bastante, obrigada.